Pedro da negação à restauração. Quando a graça reconstrói o chamado, você já prometeu fidelidade a Deus. E depois falhou? Já chorou por palavras que nunca deveria ter dito, ou por atitudes que jurou nunca tomar? Pedro andou sobre as águas, declarou amor incondicional a Jesus e afirmou que jamais o negaria. Horas depois, fez exatamente isso 3 vezes. Mas a negação não foi o fim da história. Esta não é apenas uma narrativa sobre queda, mas sobre restauração. Não é sobre o fracasso de Pedro, mas sobre a graça de Cristo. Se você acha que falhar desqualifica seu chamado, esta história é para você. Se você pensa que Deus terminou com você, prepare-se para ouvir o contrário. Introdução. Quando o amor é testado pelo medo. Pedro é um dos personagens mais humanos e, ao mesmo tempo, mais inspiradores da Bíblia. Impulsivo, intenso e apaixonado. Ele não sabia amar pela metade. Quando decidiu seguir Jesus, deixou redes, barco e segurança para trás. Seu coração ardia por Cristo, e sua boca, frequentemente, se adiantava aos seus próprios passos. Pedro falava com coragem, mas ainda não compreendia completamente a força da própria fragilidade. Entre os discípulos, Pedro sempre se destacava. Foi o primeiro a declarar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi ele quem andou sobre as águas, quem punhou a espada no Getsemane e quem afirmou, com convicção absoluta, que jamais abandonaria o Mestre. Para Pedro, a fidelidade parecia inquestionável até ser confrontada pelo medo. A negação de Pedro não aconteceu de repente. Ela foi construída em pequenos momentos. Confiança excessiva em si mesmo. Falta de vigilância na oração, cansaço emocional e o pavor de ser identificado com um Cristo prestes a ser crucificado. Quando o fogo da pressão aqueceu, o coração vacilou. O canto do galo não marcou apenas o cumprimento de uma profecia, mas o colapso de uma promessa. Pedro negou Jesus, não diante de autoridades poderosas, mas diante de pessoas comuns. Isso nos revela que muitas vezes não caímos por grandes ameaças, mas por pequenos medos não enfrentados. No entanto, a história de Pedro não termina no pátio do sumo sacerdote. Ela continua à beira de um lago, com um Cristo ressurreto e um olhar que não condena, mas restaura. O mesmo Jesus que previu a queda também preparou a redenção. A trajetória de Pedro nos ensina que falhar não é o fim quando há arrependimento. A graça não apaga o passado, mas o ressignifica. O amor de Cristo é maior que a negação humana, e onde o pecado abundou, a graça superabundou. Contexto bíblico, histórico e cultural. A história da negação e restauração de Pedro ocorre em um dos momentos mais tensos da narrativa bíblica: a prisão, julgamento e crucificação de Jesus. O contexto histórico é o domínio romano sobre a Judéia, marcado por repressão, medo e violência contra qualquer ameaça à ordem estabelecida. Seguir Jesus naquele período não era apenas um ato religioso, mas um risco real à própria vida. Pedro era um pescador da Galileia, homem simples, acostumado ao trabalho duro e à liderança informal entre os discípulos. Culturalmente, pescadores eram vistos como trabalhadores braçais, sem grande formação acadêmica ou status religioso. Ainda assim, Jesus o chamou, deu-lhe um novo nome, Pedro, a rocha, e confiou-lhe responsabilidades significativas. No contexto judaico, a lealdade ao mestre era algo profundamente valorizado. Um discípulo não apenas aprendia com o rabino, mas compartilhava sua vida, reputação e destino. Negar um mestre era visto como uma quebra grave de honra. Por isso, a negação de Pedro não foi apenas um ato de medo, mas uma ruptura cultural e espiritual profunda. A noite da negação acontece após a última ceia. Jesus já havia anunciado sua morte e alertado os discípulos sobre a dispersão iminente. Pedro, confiante em sua força, afirmou que mesmo que todos abandonassem Jesus, ele jamais o faria. Essa autoconfiança reflete uma mentalidade comum da época,
coragem associada à força humana, não há dependência espiritual. O cenário do pátio do sumo sacerdote é crucial. Ali, autoridades religiosas interrogavam Jesus, enquanto Pedro permanecia do lado de fora, aquecendo-se junto ao fogo. Esse detalhe cultural é simbólico. Pedro estava fisicamente perto, mas espiritualmente distante. Ele se misturava à multidão, para não ser reconhecido como discípulo. O canto do galo, mencionado nos evangelhos, tinha significado cotidiano. Era comum marcar as horas da madrugada. No entanto, naquele momento tornou-se um sinal profético, lembrando Pedro das palavras de Jesus. O som simples atravessou seu coração com um peso eterno. Após a ressurreição, a restauração de Pedro acontece à beira do mar da Galileia, local onde tudo começou. Culturalmente, retornar ao antigo ofício simbolizava desistência do chamado. Jesus, porém, transforma esse cenário em um lugar de reconciliação, mostrando que a graça não anula o chamado, ela o reafirma. Faça uma reflexão agora. Quando a queda não define o chamado, a negação de Pedro nos confronta porque revela algo profundamente humano: a distância entre intenção e prática. Pedro amava Jesus, mas superestimou sua própria força. Ele acreditava que coragem era... O olhar de Jesus, após a terceira negação, é um dos momentos mais poderosos da Bíblia. Não foi um olhar de condenação, mas de verdade. Aquele olhar não destruiu Pedro. Ele o levou ao choro amargo, ao arrependimento sincero. Onde há arrependimento, a graça encontra espaço para agir. Essa reflexão nos lembra que falhar não cancela o chamado. Jesus não substituiu Pedro, não retirou sua promessa, nem o expôs publicamente. Pelo contrário, preparou um reencontro restaurador. A graça de Deus não ignora o pecado, mas também não define a pessoa por ele. Todos nós em algum momento nos reconhecemos em Pedro, amamos a Cristo, mas vacilamos. Prometemos fidelidade, mas tememos as consequências. A boa notícia é que o mesmo Jesus que previu a queda também providenciou a restauração. A pergunta não é se vamos falhar, mas o que faremos depois da falha. Fugiremos como Pedro chorando amargamente, ou nos renderemos ao olhar gracioso de Cristo que chama para recomeçar? A chamada da rocha impulsiva Simão era um pescador comum da Galileia, quando Jesus cruzou seu caminho. Sua vida girava em torno do mar, das redes e da sobrevivência diária. Ele conhecia o cansaço das noites sem peixe e a frustração de esforços aparentemente inúteis. Foi nesse cenário comum que o extraordinário aconteceu. Jesus entrou em seu barco e mudou para sempre o rumo de sua história. Quando Jesus mandou lançar as redes novamente, após uma noite inteira de fracasso, Simão obedeceu, mesmo sem entender. O resultado foi uma pesca abundante, tão grande que quase rompeu as redes. Diante daquele milagre, Simão reconheceu sua própria pequenez e declarou: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." A consciência do pecado precedeu o chamado. Jesus, porém, não se afastou. Em vez disso, chamou Simão para algo maior. "Agora você será pescador de homens." O medo deu lugar ao propósito. O ordinário foi trocado pelo eterno. Naquele momento, Simão deixou tudo e seguiu Jesus, sem imaginar até onde essa decisão o levaria. Jesus lhe deu um novo nome: Pedro, que significa rocha. O nome carregava uma promessa que ainda não refletia sua realidade. Pedro era impulsivo e instável, e emocional. A rocha ainda estava em formação. Mas Jesus não chama pelo que somos, chama pelo que podemos nos tornar. Ao longo do ministério de Jesus, Pedro se destacou. Foi o primeiro a sair do barco e andar sobre as águas, ainda que por pouco tempo. Sua fé era real, mas imatura. Ele confiava em Jesus, mas ainda lutava contra o medo e a dúvida quando o vento soprava forte. Pedro falava antes de pensar, agia antes de compreender, tentou impedir Jesus de ir à cruz e chegou a repreendê-lo. Sua intenção era boa, mas seu entendimento ainda era limitado. Jesus precisou confrontá-lo, mostrando que o reino de Deus não se estabelece pela força humana. Apesar das falhas,
Jesus confiava em Pedro. Ele o levou a momentos exclusivos, como a transfiguração e a ressurreição da filha de Jairo. Cada experiência aprofundava o relacionamento, mas também revelava o contraste entre a promessa e o caráter ainda em processo. Pedro estava sendo moldado. A rocha estava sendo formada através de erros, acertos, correções e graça. A jornada apenas começava. Aquele que seria restaurado publicamente ainda precisava ser quebrado em secreto. Promessas feitas na força humana, Pedro sempre foi movido por intensidade. Seu amor por Jesus era genuíno, mas frequentemente acompanhado de uma confiança exagerada em si mesmo. À medida que a caminhada com o Mestre se aprofundava, Pedro passou a acreditar que sua fidelidade era inabalável. Ele não percebia que o entusiasmo não substitui a vigilância espiritual. Na última ceia, Jesus anunciou que todos os discípulos se escandalizariam naquela noite. Pedro, tomado por convicção e orgulho velado, respondeu prontamente: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Sua declaração não era mentira, era presunção. Ele acreditava que sua devoção seria suficiente para enfrentar qualquer pressão. Jesus, conhecendo o coração humano, revelou algo doloroso. Antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Essa palavra não foi uma condenação, mas uma alerta. Ainda assim Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. O coração ardia, mas o espírito ainda não estava preparado. Após a ceia, no Getsêmani, Jesus pediu aos discípulos que vigiassem e orassem. Pedro dormiu. O mesmo que prometeu fidelidade não conseguiu permanecer acordado em oração. Ali começou a queda silenciosa. A falta de vigilância abriu espaço para o medo dominar mais tarde. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro reagiu com violência, sacando a espada e ferindo o servo do sumo sacerdote. Ele tentou defender Jesus com força humana, quando o reino exigia submissão à vontade do Pai. O zelo sem discernimento quase comprometeu ainda mais a situação. Jesus repreendeu Pedro e curou o ferido. Aquele ato expôs uma verdade dura. Pedro queria um Messias sem cruz, um reino sem sofrimento. Sua fé ainda buscava glória, não entrega total. O confronto foi um chamado ao alinhamento, não uma rejeição. Após a pris, o Pedro seguiu Jesus de longe. Esse detalhe é crucial. Ele não abandonou completamente, mas também não permaneceu perto. O medo começou a criar distância. Quanto mais longe seguimos, mais fracos nos tornamos espiritualmente. As promessas feitas na força humana sempre falham diante da pressão. Pedro aprenderia que amor verdadeiro precisa ser sustentado pela graça, não pelo orgulho. A noite ainda não havia terminado, e a prova mais difícil estava prestes a acontecer. O fogo, a negação e o canto do galo, enquanto Jesus era interrogado dentro do palácio do sumo sacerdote, Pedro permanecia do lado de fora, misturado à multidão. Ele se aproximou de um fogo aceso para se aquecer na fria madrugada. O fogo oferecia calor, mas também exposição. Era ali, em meio a pessoas comuns, que sua fé seria colocada à prova. Uma criada o observou atentamente e afirmou que ele também estava com Jesus. A acusação era simples, mas o impacto foi profundo. Pedro negou imediatamente, dizendo não saber do que ela falava. O medo falou mais alto que a convicção. A primeira negação parecia pequena, quase insignificante, mas abriu caminho para as próximas. Pouco depois outra pessoa o reconheceu como um dos discípulos. Pedro negou novamente, agora com mais firmeza. Cada negativa o afastava mais da verdade que ele mesmo havia declarado horas antes. A distância espiritual crescia a cada palavra, dita em defesa própria. A terceira acusação foi a mais direta. Um dos presentes afirmou reconhecer o sotaque galileu de Pedro e até mencionou tê-lo visto com Jesus encurralado. Pedro negou pela terceira vez, agora jurando e amaldiçoando. O amor que prometera até a morte se dissolveu diante do medo de ser associado ao Cristo condenado. No exato momento da terceira negação, o galo canto. O som atravessou a madrugada
e o coração de Pedro. Naquele instante, ele se lembrou das palavras de Jesus. A profecia se cumprira, não por acaso, mas pela fragilidade humana, não tratada. Jesus, conduzido de um lugar a outro, voltou-se e olhou para Pedro. Não foi um olhar de ira ou reprovação, mas de verdade e misericórdia. Aquele olhar expôs o erro, mas também preservou o amor. Pedro entendeu tudo sem ouvir uma única palavra. Tomado por profunda dor, Pedro saiu e chorou amargamente. Suas lágrimas não eram apenas de culpa, mas de arrependimento. Ele não chorava por ter sido descoberto, mas por ter negado quem mais amava. O orgulho foi quebrado, e o coração, finalmente, se rendeu. O canto do galo marcou o fim da autoconfiança e o início de um processo de restauração. A queda não foi o último capítulo. Antes do amanhecer da graça, a noite da negação precisava cumprir seu papel. Lágrimas, silêncio e espera após a negação. Pedro mergulhou em um silêncio profundo. Enquanto Jesus enfrentava a cruz, Pedro carregava o peso da culpa. Ele havia prometido fidelidade até a morte, mas falhara antes do amanhecer. O som do martelo na cruz ecoava também dentro de sua consciência. As Escrituras não registram palavras de Pedro durante a crucificação. Seu silêncio fala mais alto que discursos. A ausência de Pedro junto à cruz revela o estado de seu coração. Envergonhado, confuso e quebrado. O mesmo homem que caminhou sobre as águas agora se afogava em arrependimento. A morte de Jesus parecia encerrar todas as promessas. Para Pedro, não era apenas o fim do Mestre, mas do próprio chamado. A culpa frequentemente nos convence de que falhas anulam propósitos. O inimigo sussurra que não há retorno após a queda. No sábado, o dia do silêncio, Pedro viveu a espera mais dolorosa de sua vida. A espera entre a culpa e a esperança. Entre o que foi dito e o que poderia ainda acontecer. O céu parecia fechado e o futuro incerto. Quando as mulheres anunciaram que o túmulo estava vazio, a reação de Pedro foi correr. Mesmo quebrado, algo dentro dele ainda acreditava. A fé pode estar ferida, mas não morta. Ele precisava ver com os próprios olhos. O Evangelho registra um detalhe poderoso. O anjo mencionou especificamente o nome de Pedro ao anunciar a ressurreição. Isso revela que Jesus não o havia descartado. O céu ainda o chamava pelo nome, apesar da negação. Pedro viu o túmulo vazio, mas ainda precisava de restauração interior. Ver o milagre não apaga a culpa. O coração ainda carregava perguntas sem resposta e feridas abertas. Enquanto os discípulos aguardavam, Pedro voltou a pescar. Retornar às redes simbolizava confusão, não rebeldia. Ele precisava de silêncio, de rotina, de algo familiar. O reencontro com Jesus estava próximo. E a restauração, preparada com amor, à beira do lago. Amor que restaura. O reencontro de Pedro com Jesus acontece à beira do mar da Galileia. O mesmo lugar onde tudo começou. Após uma noite inteira de pesca, sem sucesso, os discípulos ouviram uma voz da praia orientando-os a lançar as redes do outro lado. O milagre se repetiu. E naquele instante, o coração de Pedro reconheceu. Era o Senhor. Impulsivo como sempre, Pedro não esperou o barco chegar à margem. Lançou-se ao mar e nadou até Jesus. Esse gesto revela algo profundo. Quem ama de verdade corre para a presença. Mesmo carregando culpa, o medo já não o paralisava como antes. Jesus preparou uma refeição simples: pão e peixe. Antes de confrontar Pedro, ele o acolheu. A restauração começa na comunhão, não na acusação. O amor precede a correção. O silêncio de Jesus, até aquele momento, foi cheio de graça. Após a refeição, Jesus fez a pergunta que atravessou o coração de Pedro. Tu me amas? Não uma, mas 3 vezes. Cada pergunta correspondia a uma negação. Jesus não expôs Pedro diante dos outros. Restaurou. Pedro respondeu com menos confiança em si mesmo e mais dependência de Cristo. Ele não fez novas promessas ousadas, apenas declarou amor. A maturidade espiritual nasce quando
o orgulho morre. Jesus então revelou o futuro de Pedro, indicando que um dia ele glorificaria Deus até a morte. O mesmo homem que antes temeu uma criada, agora receberia coragem para enfrentar o martírio. A graça não apenas restaura, ela transforma. Ao final do encontro, Jesus disse novamente: "Segue-me." Não era um novo chamado, mas um recomeço. A caminhada continuava, agora não mais sustentada por força humana, mas pela graça que levanta os caídos. Pedro não foi lembrado pela negação, mas pela restauração. Sua história nos garante que a última palavra nunca pertence ao fracasso, mas à graça. Lições de vida da queda à transformação. Amar a Deus não nos torna imunes a falhas. Pedro amava Jesus profundamente, mas ainda assim caiu. O amor sincero precisa ser acompanhado de vigilância espiritual. Autoconfiança excessiva precede a queda. Quando confiamos mais em nossa força do que na graça, nos tornamos vulneráveis. Dependência de Deus é proteção. A oração sustenta o coração na crise. Pedro dormiu quando deveria orar. A falta de oração enfraquece a resistência espiritual diante da pressão. Seguir Jesus de longe gera negação à distância espiritual. Sempre precede a queda pública. Permanecer perto é essencial para permanecer firme. O arrependimento abre caminho para a restauração. As lágrimas de Pedro não foram de desespero, mas de rendição. Onde há arrependimento, Deus age. Jesus restaura sem humilhar Cristo. Confrontou Pedro com amor, não com exposição. A graça corrige sem destruir. O chamado não é cancelado pela falha. Jesus não retirou a missão de Pedro, reafirmou-a. A graça não apaga o propósito. Quem é restaurado se torna mais útil no reino. Pedro saiu mais forte, mais humilde e mais preparado. A restauração gera maturidade e autoridade espiritual. Conclusão. Quando a graça escreve o último capítulo, a história de Pedro nos conduz a uma verdade libertadora. O fracasso não tem autoridade para encerrar aquilo que Deus começou. A negação foi real, dolorosa e pública, mas não foi definitiva. O amor de Cristo atravessou a queda, o silêncio e as lágrimas, para restaurar aquilo que parecia perdido. Pedro representa todos nós. Pessoas que amam a Deus, mas tropeçam, que fazem promessas sinceras, mas descobrem limites inesperados. A grande diferença entre queda e destruição está na resposta do coração. Pedro chorou, esperou e voltou-se para Jesus. Ele não fugiu para longe. Permaneceu acessível à graça. Jesus não ignorou a negação, mas também não a usou como sentença. Ele levou Pedro de volta ao ponto de origem, ao lago, ao chamado inicial. A restauração não acontece no lugar do erro, mas no lugar do propósito. Deus não nos redefine pela falha, mas pela redenção. A tríplice pergunta: "Tu me amas?" não foi para envergonhar, mas para curar. Cada resposta restaurava não apenas a relação, mas a identidade de Pedro. O mesmo homem que negou diante de uma fogueira agora recebia novamente a missão de cuidar de vidas. A graça de Deus não apenas perdoa, ela confia novamente. Jesus não disse tente outra vez, mas apacenta. Isso revela que a restauração bíblica devolve responsabilidade, propósito e dignidade. A verdadeira graça não nos deixa onde caímos. Ela nos levanta e nos envia. Pedro terminou sua jornada como começou, seguindo Jesus. Mas agora, com maturidade, humildade e dependência. A rocha impulsiva se tornou um líder firme, não porque nunca caiu, mas porque foi profundamente restaurado. Se você carrega culpas do passado, saiba, o mesmo Jesus que olhou para Pedro também olha para você. Ele não pergunta sobre sua queda, mas sobre seu amor. E onde há amor, há recomeço. A história de Pedro nos lembra que a última palavra nunca pertence ao erro, mas à graça. Oração, restaura-nos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, reconhecendo nossas fraquezas,
falhas e quedas. Assim como Pedro, muitas vezes te amamos sinceramente, mas permitimos que o medo, a pressão e a autoconfiança nos afastem da fidelidade que desejamos viver. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que te negamos, com palavras, atitudes ou omissões. Perdoa-nos por seguir de longe, quando deveríamos permanecer perto. Lava nosso coração de toda culpa que nos impede de crer no recomeço que tu preparaste. Assim como fizeste com Pedro, olha para nós com graça e misericórdia. Que teu olhar cure nossas feridas mais profundas e nos leve ao arrependimento sincero, não ao desespero. Que nossas lágrimas sejam sementes de transformação. Restaura nossa identidade, Senhor. Onde o erro tentou nos definir, reafirma o chamado. Onde o pecado tentou nos silenciar, devolve-nos a voz. Onde a vergonha tentou nos paralisar, levanta-nos com teu amor. Ensina-nos a depender de ti todos os dias. Que não confiemos em nossa própria força, mas no poder do teu Espírito. Dá-nos um coração vigilante, sensível à tua presença e obediente à tua vontade. Que sejamos fortalecidos para seguir-te até o fim, não com promessas vazias, mas com um amor genuíno, humilde e perseverante. Usa nossas vidas, inclusive nossas quedas restauradas, para cuidar de outros, apacentar vidas e glorificar o teu nome. Nós te entregamos nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Recebe-nos, Senhor, e diz novamente ao nosso coração: segue-me.